Aí galera, tudo bem? Gente, eu estou gravando este vídeo aqui, como tinha conversado com vocês, para dar algumas ideias aí, de resolver alguns exercícios interessantes para vocês dar a última revisada para a prova, beleza? Ok, deixa eu ver aqui, eu tinha de incluir alguns negócios aqui, esqueci. Ok, gente, o seguinte, tá? Nós estamos trabalhando com congruência de figuras planas, mas inicialmente a gente está trabalhando com triângulos, sim? Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo assim, vou tentar desenhar um triangulinho para que saia equivalente aqui. Observe que aqui eu coloquei 3 casinhas e aqui eu coloquei 4. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar 6 aqui e eu vou colocar 8 aqui. 2, 4, 6, 8. Beleza, então eu tenho aqui dois triângulos. Observe que, se você já percebeu aí, você já viu que para criar esses dois triângulos eu utilizei a mesma proporção, certo? Tanto que nós estamos tratando aqui congruência, teorema de Tales e proporção. E tudo estamos levando ao mesmo. Na verdade, a palavra-chave do nosso estudo aqui é proporção, ok? Então observe o que está acontecendo aqui. Como eu criei eles na mesma proporção, se você observa, aqui tem 3 unidades, aqui tem 4 unidades, e esse daqui é o dobro, certo? Então aqui eu tenho 6 unidades e aqui eu tenho 8 unidades. Então o que eu fiz? Eu estiquei aquela foto, só que dos dois lados, ok? Sim, aliás, de todos os lados, né? Então este daqui, ó, este cara aqui será calculado também vai ter a mesma proporção que este daqui. Bom, mas inicialmente eu queria chamar a atenção para a congruência de figuras planas no sentido seguinte: este ângulo daqui, que eu estou colocando em vermelho, se você observa, ele é o mesmo ângulo que esta figura daqui. Não é por ser um triângulo retângulo, não. É porque eu criei desse jeito. Sempre que eu tenho uma figura plana, em particular um triângulo, e ele tem dois ângulos iguais, por exemplo, existe uma propriedade chamada propriedade ângulo-ângulo, que nós trabalhamos, onde ela diz que se tem dois ângulos iguais, o terceiro também seria igual. Então eles também têm igual. Ou também o que a gente fala, ângulos congruentes, certo? Os ângulos eles precisam ser congruentes. Congruentes. O que significa congruentes? Mesma, ou assim vou colocar igual, medida. Ok? Então, se este vermelho daqui valer 10 graus, este aqui vale 10 graus. Se este vermelho vale 50 graus, este vale 50 graus. E assim por diante. Ok? A mesma coisa para este. Este daqui tem a mesma medida que este. Tá? A maior aplicação disto é no cálculo de algumas alturas assim muito grandes, utilizando a sombra, né? É o que mais se utiliza e eu queria conversar com você sobre este daqui, por exemplo. Ele diz o seguinte: ó, a sombra de um prédio em um terreno plano em determinada hora do dia mede 15 metros. Então observa aqui, vamos supor que eu tenho um prédio aqui. Não sei se meu prédio vai ficar bonito ou não. Vamos supor, eu tenho meu prédio aqui. Tá? Esse é meu prédio. E num certo horário do dia, a sombra dele, então quando a luz do sol bate aqui, ó, quando a luz do sol bate, ela desce aqui, ó, e eu tenho uma sombra de exatamente 15 metros, é o que está me dizendo, tá? Então eu tenho aqui 15 metros, essa daí é a sombra. Só que ele diz que nesse mesmo instante, a palavra-chave, mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste. Então aqui eu estou tendo um poste, tá? E esse poste, observe que ele diz que mede 3 metros de altura. Então eu estou tentando fazer proporcional aqui, então não vai ficar perfeito, porque eu não sou artista, né? Mas você consegue ver que mais ou menos eu estou tentando ilustrar a situação. O que acontece? A sombra desse poste aí, ela mede 3 metros. Só que eu já sei que o poste tem 3 metros, 5 metros de altura, certo?
Observe que essas linhas amarelas que eu fiz aqui, as duas, elas são paralelas, porque é a mesma luz do Sol no mesmo instante. E como é a luz do Sol no mesmo instante, então este ângulo daqui, ó, ele é igualzinho a este ângulo daqui. Ou seja, eles são congruentes, têm a mesma medida. Como eu estou falando de alturas, eu preciso considerar ângulos retos aqui, sim? Porque a altura, toda altura, ela vai cortar assim, fazendo um ângulo reto. Elas vão ser perpendiculares, que a gente chama. Então, eu tenho dois ângulos iguais. Pela propriedade ângulo-ângulo, tá? Pela propriedade ângulo-ângulo, esse terceiro ângulo daqui, que eu vou colocar em amarelo, ele não dá para ver muito bem, mas estou falando aqui, ó. Esse ângulo em amarelo também tem a mesma medida. Isso quer dizer que meus dois triângulos que eu desenhei aqui, eles são congruentes, sim? Eles são congruentes, melhor, semelhantes, né? Eu tinha colocado congruente, semelhantes, né? Eles são semelhantes quando eu tenho os ângulos congruentes. Então, deixa eu arrumar aqui, ó. Ixi, se não me lembro, semelhança de figuras planas, é o que nós estamos vendo, né? Então, esses dois triângulos aqui são semelhantes. E se eles são semelhantes, significa que os seus lados, tá? Então, esta altura daqui, que eu vou chamar de x, eles estão na mesma proporção. Ou seja, o que isso quer dizer matematicamente? Que se eu pegar a altura deste prédio, que é o x que eu não conheço, e eu dividir pela altura do poste que eu conheço e é 5 metros, isso, essa proporção aí, essa ração aí, essa divisão, melhor dito, né? Ela deve ser igual à sombra do prédio, que são os 15 metros, dividido pela sombra do poste, que são 3 metros. Ok? É isso que acontece aqui. Bom, eu já sei que 15 metros dividido por 3 metros, as unidades cancelam. E 15 dividido por 3 automaticamente me dá 5, certo? Então eu sei que x sobre 5 metros vai ser igual a 5. E aí, esses 5 metros que está aqui, ó, tá vendo esses 5 metros que está aqui? Ele vai passar para o outro lado, multiplicar. Então, quando ele passa a multiplicar, eu tenho que x vai ser igual a 5 metros vezes 5. Ou seja, o x vai ser 25 metros. Ok? Essa seria a minha resposta da altura do prédio. Então, se eu venho aqui, quando eu tenho questão com alternativa, então eu venho aqui e eu marco aqui a alternativa A, certo? Então, a alternativa A é a resposta correta. Eu coloquei um outro exemplo aqui. Coloquei só um desses, né? Certo, beleza. Mas aqui eu coloquei sobre o Teorema de Tales. O que o Teorema de Tales está dizendo? Muitas vezes o Teorema de Tales nós vemos como está aqui embaixo. Sim? 3 retas paralelas, 2 retas transversais. Sim? E o que o Teorema de Tales diz? Ele diz o seguinte, que esses lados daqui com estes lados daqui estão na mesma proporção. Tá? Ou seja, que a medida deste dividido pela medida deste é igual à medida deste lado dividido pela medida deste. Sim? Estão na mesma proporção. Então, se eu pegar esta medida e dividir pela medida do outro segmento, essa divisão tem que ter a mesma proporção com as medidas dos outros dois segmentos criados aqui do outro lado. Basicamente, tá? Mais prático. Então, seria o x dividido por 6, ó. X dividido por 6 deveria me dar exatamente 5 dividido por 7. Sim? 5 dividido por 7. Essa deveria ser a minha razão. Tá? Bom, se você observa aqui, ó, é bem mais tranquilo aqui. Você pega o 6, vai passar a multiplicar. Então vai ficar x igual 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 7. Você sabe que 7 vezes 4 dá 28, né? Então, com 4 dá para fazer 4, vai ser 28, vai sobrar 2, não é verdade? 2, que vai virar 20 dividido por 7. 20 dividido por 7 vai ter que ser 2, porque 7 vezes 2 dá 14, sim? Aí sobra 6, e aí vai indo, tá?
Então, aproximadamente 4,2 vou deixar aí. Esta aqui não tem alternativa, é simplesmente para ilustrar. Então, Tales, o que está dizendo isso, tá ok? Se eu pegar o x dividido por 6, esse valor daí tem que ser o mesmo que 5 dividido por 7. Tem um outro exercício com alternativa aqui que também dá para ver, tá? Mas vamos ver, ó. Ele aparentemente é Tales, mas vamos ver se ele junta semelhança e Tales. Diz, dado um triângulo a seguir, sabendo que o segmento DE, que é este daqui, ó, segmento DE é paralelo com o segmento CB, então o segmento CB está aqui. Tenho duas paralelas, ok? A base CB aqui, ó, a base CB, e que AC mede 10 centímetros. AC, este daqui grande, ó, vou colocar aqui, ó, tudo isso daqui mede 10 centímetros, ok? Tudo isso mede 10 centímetros. Diz que AD mede 4. AD mede 4. Vou pegar outra cor aqui, ó. Este daqui, AD, que está aqui, ó. Vou marcar aqui de verde também, tá? AD mede 4. Bom, se AD mede 4, você já sabe quanto mede CD, não é verdade? Porque se mede 4, tudo vale 10, e tudo aqui vale 6, ok? Tá? Então daqui a aqui, ó. Daqui a aqui eu tenho 6. Então, beleza, estou fazendo uma interpretação e já colocando. Ok. Aí ele falou isso. E ele falou que AE é igual a 5, tá? AE. Aqui, ó. AE mede 5. Então, aqui eu tenho 5. Tá? E ele diz o seguinte, ó. Então, podemos afirmar que o segmento BE vai medir, ou seja, este daqui é meu X da questão. Por que eu vou assimilar com Tales, se eu tenho só duas paralelas? Porque, na verdade, se eu colocasse outra paralela aqui, eu teria 3, né? Sim? E os dois segmentos que estão aqui, eles podem se encontrar também. As duas retas, eles podem se encontrar, fazendo um triângulo. Então, isso daí me diz que eu posso aplicar Tales, ó. Ok? Eu posso aplicar Tales se eu considerar esta aqui como a outra, ó. Pronto, eu tenho as 3 retas, aí eu tenho este segmento. Este segmento, a única diferença é que ele se encontra no ponto A. Mas é Tales o que eu vou aplicar. Então vou fazer o quê? Ah, professor, eu tenho que pegar 4 dividido por 6? Não. O lado que eu pegue, qual que eu pegue primeiro, não importa. Tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, eu já tenho x, então eu vou começar com x. Eu vou pegar x dividido por, ó, deste lado, ok? X dividido por 5. Igual. E do outro lado? Ah, se eu comecei com o x, agora eu tenho que começar com o 6. Tá? Eu não posso pegar o x e começar com o 4. Então eu peguei o x, agora começo com o 6. 6 sobre 4. Sim? Ok. Temos simplificações aqui? Temos. Ó. 6 e 4 eles são múltiplos de 2. Então eu posso fazer 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Ok. Continuamos. Vou escrever de novo aqui, ó, x dividido por 5 igual a 3 dividido por 2. Pronto, e agora? Agora nós vamos pegar o 5 aqui e passar a multiplicar aqui. Então, quando nós fazemos isso, vai ficar o x igual a 3 vezes 5 sobre 2. Então, o x vai ficar 3 vezes 5, 15. Dividido por 2, 7,5. Observe que a unidade que ele falou que tudo acontece aí é centímetro, certo? Porque ele fala 4 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. Então, a resposta seria AE, 7,5 centímetros, ok? Ok, isso daí sobre o teorema de Tales, tá? Eu coloquei alguns exercícios mais, coloquei 3 na verdade, para falar de proporções em si agora. E agora vem um pouquinho mais aplicado aqui, tá? Porque as proporções elas precisam um pouquinho mais de aplicação, então um pouquinho mais de raciocínio, mas nada que fuja no seu entendimento. Vou passar aqui os negócios, como que nós vamos trabalhar e como que nós vamos pensar, ok? Ó, um concurso, tá? Um concurso ele visa preencher 200 vagas, tá? Só que ele recebeu 1.600 inscrições. E observe o que ele diz: quantos candidatos há para cada vaga? Então lembra, candidatos por vaga. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui número de candidatos
e vou dividir pelo número de vagas. Por que eu estou fazendo assim? Porque ele pediu quantos candidatos há para cada vaga. Se ele perguntasse quantas vagas há para cada candidato, aí seria o contrário. Sim? Ok? Então observe. Lógico, não vai perguntar, porque não pode ter várias vagas para um candidato, tá? Mas aqui, ó. Número de candidatos. Eu tenho quantos candidatos? 1.600 candidatos. Número de vagas. Eu tenho 200, certo? Ok. Então, eu coloquei assim. Vamos simplificar. Ó, um zero aqui, cancela com um zero embaixo. Outro zero aqui, cancela com outro zero embaixo. Pronto. 16 dividido por 2, 8. Fechou. O que quer dizer? Quer dizer que para cada vaga eu tenho 8 candidatos. Então, quando 8 candidatos estão concorrendo para uma vaga, de cada 8 candidatos, somente um vai ser aprovado. Ora, nós temos resposta 8, certo? Bem tranquilo, sim? Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres, observe que aqui está dizendo a razão entre quem? Número de homens e mulheres, ou seja, o número de homens dividido, número de homens dividido pelo número de mulheres. Número de homens dividido pelo número de mulheres, tá? Diz que é de 4,7, tá? Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, o número total de participantes então beleza, vamos ver. Aqui eu marquei, por quê? Porque ele está dizendo que o número de homens dividido pelo número de mulheres, certo? Sim? É isso que está dizendo, é 4 de 7. Então, vou colocar 4 dividido por 7, na proporção 4,7. Tá? Quantos homens dá? Ele diz, essa é outra informação que ele deu aqui. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino. Então, eu tenho que há exatamente 32 homens. Então, eu vou colocar aqui no lugar de H, que homens, eu vou colocar o 32, então vou colocar assim, 32 dividido por M vai ser igual a 4 sobre 7. E aqui eu vou dar uma dica muito importante aqui, porque o M está embaixo. E aí pode acontecer aquela história, tem que passar para cá, este tem que passar para cá, depois o 4 passa a dividir e vai atormentar-nos. Então faz o seguinte, tá? Quando eu tenho duas frações, eu posso inverter elas. Se eu inverter dos dois lados, não acontece nada. O valor continua sendo o mesmo. Então, no lugar de colocar 32 sobre M, eu vou colocar M sobre 32. Mas eu tenho que fazer o mesmo do outro lado. Então, aqui estava 4 sobre 7. Eu coloco 7 sobre 4. Sim? Ok. Eu vou calcular agora? Não, porque 7 e 4 não tem nada em comum. Mas eu sei que 32 e 4 tem, certo? Então, vou pegar esse 32 e vou passar a multiplicar para cima. Então, observe. M vai ser igual a 7 vezes 32 dividido por 4. Quanto que é 32 dividido por 4? Opa, saiu errado aqui. 32 dividido por 4 me dá 8, certo? Então, eu já sei que o número de mulheres vai ser 7 vezes 8, que me dá 56, ok? Eu já sei que eu tenho 56 mulheres. Então, olha, vamos recapitular aqui. Então, homens a 32, ele falou. Mulheres a 56, tá? Observe que se eu pensar aqui 56, eu venho aqui e marco. Eu posso vir e marcar a resposta. Só que ele está pedindo outra coisa. Deixa eu pegar o azul aqui, Observa, galera, que ele está pedindo o número total de participantes. Então, ele não quer saber quantas mulheres há. Ele quer saber o número total. O que é o número total? A soma dos participantes. Temos homens e mulheres. Então, eu preciso saber a soma, certo? 32 mais 56. Então, isso daí me dá 88. 88 participantes. Então, a resposta, observa que é 88, não é a 56, tá? Sim, cuidado com a pegadinha. Essa aí tem pegadinha,
tá? Ele tem pegadinha, por quê? Porque você faz isso, 56, vou lá e marco rapidinho, sim? Aí eu corro e marco, 56. Mentira, não é 56 não, tá? Porque ele colocou aqui, porque ele sabia que você não ia voltar a ler a questão. Então por isso que a primeira dica da prova é ler a questão, viu? Tá? Eu não posso sair por aí fazendo sem pensar na questão. Falou, último exercício, tá? Para esta nossa aulinha de revisão. Uma razão, diz, a razão, né? A razão entre o peso de uma pessoa, onde? Na Terra, sim? E o seu peso em Neptuno. Então eu tenho o peso da pessoa na Terra e em Neptuno. Então aqui está a proporção, sim? Aqui está a proporção. É de 5 para 7. Então vamos lá, eu vou fazendo, vou escrevendo, daí eu volto aqui. Então, o peso, vou colocar P na Terra. O peso dessa pessoa na Terra dividido pelo peso dessa pessoa em Neptuno. Isso daí vai ser igual a 5 sobre 7. Ok? E aí ele diz, dessa forma, o peso de uma pessoa que na Terra pesa 60 kg, em Neptuno está no intervalo, e de um intervalo. Então vamos ver, tá bom? O que ele está dizendo? Que uma pessoa na Terra, aqui, ela pesaria 60 kg. Ou seja, ele está dizendo, coloca 60 no peso da Terra. Vamos ver o que acontece. Então, novamente, 60 kg é unidade. Peso onde? Vou colocar PN agora, tá? Peso em Neptuno, porque já assumiu o peso na Terra. Igual a 5 sobre 7. Mesma história, Professor, está embaixo, e agora? Não, troca aqui, Troca numerador com denominador dos dois lados para facilitar. Então, vamos lá. Trocamos, ficou PN dividido por 60 kg igual a 5 sobre 7. Opa! Eu falei uma coisa e fiz outra. Olha aí como eu estou errando. Aqui, 7 sobre 5, ok? Que também tem que trocar deste lado. Beleza, agora o 60 ele está dividindo. Então ele vai passar para o outro lado a multiplicar. Então vamos lá. PN vai ser igual a 7 vezes 60 kg dividido por 5. Ok? Tem para simplificar aqui? Tem. 65. Eles são múltiplos de 5. Dá para simplificar, dá para dividir inclusive. Tá? Lembre que 12 vezes 5 dá 60. Então isto daqui fica 12. Tá? O que significa? Que o peso em Neptuno vai ficar a 7 vezes 12 kg, certo? Ok? Que me dá 7 vezes 12, 84 kg. Olha a importância, gente, de aprendermos a tabuada até o 12, não até o 10, tá bom? A tabuada vai até o 12, ok? Então, 84 kg. E aí ele pergunta em qual intervalo está. O que é o intervalo? Ele está me mostrando dois valores, um menor e um maior. Então, onde que este valor está? Ele tem que estar no meio desses valores, sim? Ou pelo menos no canto. Senão ele não estaria aí. Se você observa, 84 está aqui, ele é menor que 85. Que este intervalo me diz que está entre 80 kg e 85, né? 84, ele está entre 80 e 85. Então pronto. Ele se encontra aqui, ok? Porque ele não está aqui, Aqui está de 40 a 45, de 45 a 50, de 55 a 60, 75 a 80. Então o único jeito é que ele 84 está entre 80 e 85. Beleza, galerinha? Espero que ajude esse vídeo para vocês, tá? Bons estudos aí. Tchau, tchau.